É minha alegria, a honra, a satisfação em poder servir a casa do Senhor e mais uma vez poder estar ministrando a palavra do Senhor ao povo de Deus. E nós vamos passar neste momento para a palavra, e eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João. Vamos mais uma vez estar meditando dentro dos Evangelhos. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, no capítulo 3. E nós vamos estar lendo do verso 6 até o verso 8. Verso 6 até o verso 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ajuda. Evangelho de João, capítulo 3, verso 6 até o 8. A palavra do Senhor assim nos diz: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. E uma atenção especial ao verso 8, pois é em cima deste que nós vamos estar focando ainda mais esta noite. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Repita comigo: o vento sopra aonde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos, fale com convicção, com todos que são nascidos do Espírito. Senhor Deus e Pai, nós estamos mais uma vez em Tua casa, Jesus. Deus amado, nós temos o privilégio de louvar o Teu nome. Te louvo pela vida de cada irmão que o Senhor trouxe aqui esta noite. Te agradeço porque tudo está debaixo do Teu propósito e dos Teus planos, Pai amado. Eu louvo, Pai amado, o Teu nome, Jesus, e te engrandeço, pois só o Teu nome é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Clamamos ao Teu Espírito Santo. É dele que mais uma vez vamos falar nesta noite. Enquanto falamos a respeito de Ti, Senhor, que o Senhor encha os nossos corações com palavras que vêm de Ti, Pai amado. Abre agora, Jesus, os nossos ouvidos espirituais, para que palavras de verdades venham ser ministradas a nós, e que nós possamos ser, Deus amado, ouvintes atentos da verdade da palavra. E enquanto o Senhor ministra a Tua verdade, Pai amado, que toda dor, todo mal-estar, toda desatenção bata em retirada agora em nome de Jesus. E que nós mais uma vez tenhamos a oportunidade de sermos edificados, não por mim ou por qualquer outra pessoa, mas pelo Teu doce Espírito Santo. É isso que eu oro a Ti, e quem orou comigo, diga amém. Glória a Deus. Queridos, o texto em que nós vamos ministrar hoje, o contexto dele eu acredito que você já deve conhecer. É o momento em que Jesus ele está no encontro com Nicodemos. E ele começa a falar a respeito do novo nascimento, de que é importante nascer de novo. É dentro desse capítulo 3, versos mais à frente, que nós vamos encontrar o que temos como o texto áureo de toda a Bíblia, que é o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que... Se você não sabe ainda, irmão, João 3,16, bote aí, atividade de casa, vamos aprender. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira
que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É dentro deste capítulo que Jesus ele nos traz revelações importantíssimas, inclusive sobre a caminhada com o Senhor. E o texto em que nós isolamos para estar ministrando hoje, ele está dentro do contexto do versículo 6 e 7, onde o próprio Jesus vai dizer que quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. E por isso que não podemos nos impressionar, ele mesmo dizendo, não se impressione quando eu digo, é importante que você nasça de novo. E aqui, queridos, o Senhor traz, como sempre faz, uma ilustração, que foi essa que eu pedi para que você repetisse junto comigo. Onde Jesus diz que o vento sopra aonde quer. Você o escuta, mas não sabe dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. E aí ele conclui essa ilustração dizendo, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É por isso que eu pedi também para que você desse uma ênfase na palavra todos. Porque a palavra todos, no grego original, ela quer dizer todos. É todos. Todos aqueles que são nascidos do Espírito. O que Jesus está nos dizendo é que todos esses precisam e são guiados pelo Espírito. E eu quero começar essa mensagem, esse sermão, perguntando a você mais uma vez, como temos costume de fazer, para onde você está indo? Qual é o seu destino? O que os seus olhos ele tem almejado? Aonde você quer chegar? Faça isso agora, você mesmo, para onde eu estou indo? Se questione, se você está do lado do seu marido ou da sua esposa, olhe para ele e diz, para onde nós estamos indo? Que agora você não é mais sozinho. Para onde é que nós estamos indo? E é uma pergunta um tanto que importante, queridos irmãos. Porque o próprio Paulo, em alguns momentos, ele, para Timóteo, na verdade, ele vai trazer também uma palavra, chegando ali no fim do seu ministério, onde ele diz que completei a carreira. E no final de tudo, guardei a fé. E quando ele fala de carreira, de jornada, de caminhada, fala exatamente disso. E nós precisamos olhar para a nossa vida de maneira individual, e no caso do casal, entre família, nós precisamos entender que todo dia faz parte de uma longa jornada que nós chamamos de vida. E se é uma jornada, se é uma viagem, se é um deslocamento, vamos dizer assim, é importante entender que existe um ponto de partida, como também precisa existir um ponto de chegada. E o contexto em que nós lemos aqui, o próprio texto vai dizer que o ponto de partida na caminhada da fé é o novo nascimento. É a partir do momento em que eu conheci Jesus e eu decido entregar a minha vida a Ele, e eu decido passar a viver para Ele. E o que Jesus está dizendo é que neste momento é necessário que o velho homem morra e que você nasça de novo. E eu vou, para trazer clareza, eu vou fazer o mesmo questionamento que Nicodemos fez a Jesus. Ele olha para Jesus e diz, Senhor, eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe, nascer de novo. E não é sobre isso que Jesus está falando. Mas Jesus está falando do nascimento espiritual. É por isso que ele diz, quem nasce da carne é carne. Se você voltar o processo, é claro que isso é impossível, mas o que ele está dizendo é, se você volta o processo e simplesmente vai de novo para a barriga da sua mãe e decide vir de novo, isso não resolve nada, porque quem nasce da carne é carne. Mas nascer do Espírito é entender que quando eu passo a caminhar com Jesus, a vida do Senhor entra em mim. E agora o meu espírito, ele toma vida novamente. Você está me entendendo? Então isso é o ponto de partida. E nós começamos agora uma jornada. Que essa jornada precisa ter um alvo. E a pergunta que eu faço para você, servo de Deus, homem e mulher de Deus que nasceu de novo, é para onde você está indo? Para onde você está caminhando?
E é maravilhoso que Atos capítulo 2, verso 17, Pedro está citando a profecia de Joel, onde ele diz que nos últimos dias Deus derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ele vai dizer aqui que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Abriu aqui? Amém. Olha o que ele diz: e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Nós estamos vivendo sim um tempo da dispensação, onde o Espírito de Deus está sendo derramado e foi derramado sobre nossas vidas. Quantos têm o Espírito Santo de Deus? Amém? Glória a Deus por isso. Mas é maravilhoso o que o texto continua dizendo, porque ele fala dos filhos e das filhas, ele fala de crianças, ele fala dos jovens e ele fala dos velhos. Ele fala daqueles que estão no começo da vida, ele fala daqueles que estão no meio da vida, e ele fala daqueles que estão no final da vida. Isso me leva a entender, igreja do Senhor, que quer você seja hoje uma criança, quer você seja hoje um jovem, quer você seja hoje um adulto, quer você seja até mesmo um idoso, não estou vendo idosos aqui, mas não importa a idade que você tenha, o que Jesus está nos fazendo a entender é que quando o Espírito vem sobre nós, existe um plano, um projeto e um propósito de Deus para as nossas vidas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém, glória a Deus. E isso significa que Deus tem um plano para todas as gerações. Nenhuma estação da vida está isenta do propósito de Deus. Então, a partir do momento que você nasceu de novo, o Espírito foi derramado sobre você. Não existe a conversa, eu sou jovem demais. Não existe a conversa, eu já sou velho demais. Ou não existe a conversa, eu preciso aproveitar ou viver um pouco mais. Se hoje recebemos o Espírito, se hoje temos o Espírito, existe um plano e um propósito e um projeto de Deus para as nossas vidas. Pergunto mais uma vez, para onde você tem ido? O que tem te movido, o que tem te motivado? Qual é o seu objetivo? E eu já quero quebrar uma expectativa que talvez você possa ter gerada no coração. E às vezes eu gosto de falar o final da mensagem, mas eu já vou talvez estragar o que você tenha imaginado que seja o final dessa mensagem. E o que é? É que no final dessa mensagem eu não vou olhar para você e dizer: este é o propósito de Deus para a sua vida. Francisco, Deus quer que você faça isso e isso. Irmão Zé Carlos, Deus quer que você vá para cá e para cá. Sídia, Deus está te chamando para isso e para isso. Este não será o fim da mensagem, porque desde já eu quero trazer você ao entendimento de que aquele que é nascido da carne é carne, mas que é nascido do Espírito é Espírito. E quer dizer que quem vivifica é o Espírito Santo de Deus, e Ele é vida em nós. O propósito dessa mensagem não é eu dizer para você o que você tem que fazer, ou aonde você tem que ir, mas é fazer com que você reveja para onde você tem caminhado. E se você é nascido do Espírito, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo. Então não vai ser o irmão Júnior que vai dizer para você: eu não vou meter aqui um off the king, não sei o que, pular aqui e dizer: eu não vou fazer isso. Mas eu quero te levar a entender que existe um Espírito Santo de Deus que habita em você, que Ele é quem deve conduzir toda a tua vida. É Ele quem deve te direcionar pelo caminho. É Ele quem deve te mover aos lugares aonde você deve ir. Você pode dizer um glória a Deus por isso, meu irmão? E questionando aonde nós queremos chegar, é importante nos questionarmos o que tem nos movido, o que tem nos direcionado todos os dias da nossa vida. E aqui existe uma grande situação, meus irmãos, que o Senhor, enquanto o Senhor nos chama para viver por propósito, muito de nós temos nos movido em cima de necessidade. Enquanto Deus nos chama para viver um propósito,
nós muitas das vezes temos nos movido por necessidade. A necessidade, ela clama por urgência, uma resposta rápida. Já o propósito é aquilo que exige fé, obediência, e muitas das vezes, e na grande maioria das vezes, tem a ver com esperar, tem a ver com confiar, tem a ver com sair do óbvio. E às vezes nós temos nos movido mais em cima de necessidade do que em cima do propósito de Deus. Mais em cima de necessidade do que em cima do propósito. Eu olho para a caminhada de Jesus. Marcos capítulo 5 vai falar a respeito disso, depois medite sobre isso. Mas a Bíblia vai falar de um grande mover que estava acontecendo em Cafarnaum. Muitas pessoas vinham e eram curadas. E de repente, Jesus olha para os seus discípulos, em Marcos capítulo 5, de repente Jesus olha para seus discípulos e os chama para atravessar, para fazer uma viagem, para ir para outro lugar. Imagine você comigo, um grande mover, uma multidão cercando Jesus. É cura, é milagre, é sinal, é tudo isso. Imagina esse culto, você imagina esse culto, amém? E de repente Jesus olha e diz: vamos para o outro lado, vamos fazer uma viagem. E é nessa viagem que a tempestade, ela entra em confronto com aquele barco, e aqueles homens passam por uma grande tribulação. Jesus acalma a tempestade, até que eles chegam em um lugar chamado Gadara. E nesse lugar eles encontram um homem, que a Bíblia vai falar que esse homem era endemoniado, atormentado, dava trabalho. Mas a partir do momento que esse homem encontra Jesus, a sua vida é transformada. E ali começa uma nova história na vida daquele homem. Porém, a Bíblia diz que quando a multidão da cidade foi até o encontro de Jesus, eles não foram como as pessoas de Cafarnaum estavam, para serem curadas, para receberem oração. Não, elas foram para expulsar Jesus. Elas foram para dizer: Senhor, vai embora daqui. Tu está trazendo problema para a gente. Tu está causando um tumulto, vai embora, vai embora. Jesus é expulso daquele lugar. Volte comigo o que eu falei. Jesus está vivendo um grande avivamento em Cafarnaum. E ele para aquilo, faz uma viagem turbulenta. Ele chega lá, prega para um homem muda a vida. E ele volta por causa de uma pessoa. Aos nossos olhos, talvez isso possa não fazer sentido. Mas aí é onde está a vida debaixo de um propósito. Viver debaixo de um propósito. Eu não estou buscando satisfazer as minhas necessidades. Eu não estou buscando satisfazer as minhas carências. Assim acontece também com Filipe. Filipe vivendo um avivamento em Samaria. E Jesus o tira de lá. Jesus o tira de lá para encontrar um eunuco no deserto. Para batizar um único homem. Mas não faz sentido. Se nós olharmos, meu irmão, tu estava pregando para um monte de gente, tu estava vendo um monte de gente, e de repente tu vai sair por causa de um. E os nossos olhos, queridos irmãos, eles podem estar nos enganando. Porque a nossa caminhada, ela deve estar pautada, não em cima de necessidade, mas em cima de propósito. Se formos olhar para o ponto de vista de necessidade, era melhor que Jesus tivesse ficado. Era melhor que Filipe continuasse em Samaria. Mas visando um propósito, os planos de Deus, eles não podem ser questionados. E por mais que nós tenhamos uma maturidade, por mais que nós sejamos pessoas equilibradas, pessoas até sábias aos nossos olhos, nada se compara aos planos de Deus. E o que eu estou falando? É que é muito importante nós entendermos que se estamos visualizando um alvo, e esse alvo tem a ver com o Senhor Jesus, nós precisamos parar de nos mover por necessidade e passarmos a nos mover em cima de um propósito. E por que eu estou falando de necessidade? É se o seu alvo é Jesus, se o propósito está em Deus, o que tem te feito levantar todas as manhãs?
em que a tua vida ela tem se gastado? Será que é só em cima a procura de um bem-estar? Será que é só em cima de um salário, do que comer? Será que a sua vida está só no modo sobrevivência mesmo? E a verdade é que o Senhor não nos chama para viver assim. O Senhor não nos chama para caminhar assim. Porque na necessidade é que muitas das vezes até mesmo o inimigo nos ganha. Foi assim na tentação de Jesus. Jesus 40 dias, 40 noites ali, jejuando no deserto. O que Satanás oferece para ele? Já que tu tem fome, transforma essa pedra em pão. Queridos, aquele momento foi crucial na vida do Senhor, na vida de Jesus. Porque naquele momento, Satanás ofereceu para ele tudo aquilo que ele necessitava. A necessidade daquele local, a necessidade de todo o seu, até mesmo a sua missão. Porque a Bíblia vai dizer que ele leva o Senhor Jesus a um lugar alto e oferece a Jesus todos os reinos. Oferece a Jesus todos os planos, todas as pessoas. É nesse momento que Jesus não precisava passar pela cruz. Porque ele foi até a cruz para resgatar e comprar novamente o povo ao Senhor Jesus. Mas Satanás oferece a ele de mão beijada. E se Jesus tivesse se movido por necessidade e não debaixo de um propósito? E se ele tivesse cedido a isso? O que tem te movido? É o propósito de Deus? Ou é a tua necessidade? E o que chama mais atenção, queridos irmãos, em cima de pessoas que procuram se mover por necessidade, é que muitas das vezes nós nem estamos falando de coisas pecaminosas. Muitas das vezes, preste atenção com isso. A pessoa que decide viver em cima de necessidade, talvez não seja aquela pessoa que decidiu parar de viver em santidade e começou a buscar coisas no pecado. A própria Bíblia, pedi que você botasse aqui Lucas capítulo 14. Lucas 14, 18 a 20. Nós não vamos ler todo, mas é o texto em que Jesus vai falar da grande festa, que o Senhor que prepara uma grande festa. E ele decide chamar os seus convidados para essa grande festa. E quando o servo daquele Senhor sai a convite dos seus convidados, eles começam a dar desculpas. E eles falam assim, eles porém começaram a pôr um por um, apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade, preciso vê-la, por favor, desculpe-me. Verso 19. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de boi e vou experimentá-las, por favor, me desculpe. E o 20, ainda outro diz, acabo de me casar, por isso não posso ir. Entenda uma coisa, queridos irmãos. Eu quero usar essa parte desse sermão, ou dessa parábola, e ela entra também em concordância num momento em que algumas pessoas chegam para Jesus e dizem, Senhor, deixa eu te seguir. Jesus olha para aquelas pessoas e diz, olha, os passarinhos têm seu ninho, todo mundo tem, os animais têm onde descansar, mas eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. E aí ele chega para outro e diz, segue-me. Ele diz, deixa primeiro eu enterrar meu pai. Vai para outro, segue-me. Ele diz, deixa primeiro eu me despedir da minha família. Entenda, queridos irmãos, e do que nós estamos falando aqui. O chamado para viver pelo Espírito é um chamado para viver por propósito. E o que nos tira do propósito é quando nós decidimos viver por necessidade. E muitas das vezes, viver por necessidade não é viver no pecado. Mas não adianta se isentar do pecado e não viver os planos de Deus para a nossa vida, você está entendendo? Sabe o que essas pessoas estão dizendo? Se eu fiz uma compra muito importante, eu me casei, eu comprei um terreno, eu tenho coisas a fazer, eu tenho responsabilidades, eu tenho trabalho, eu tenho isso e aquilo. É pecado você se casar? É pecado você conquistar as coisas? Não. Mas o que é que realmente tem nos movido? O que é que realmente tem te trazido à casa do Senhor?
O que são as tuas prioridades? O que realmente tem te empurrado para esse propósito? Quantos estão entendendo, amém? É para nós sairmos e começarmos a nos questionar isso. Será realmente se eu primeiro sei o que o Senhor quer de mim? E se eu sei o que o Senhor quer de mim, de que maneira a minha vida tem sido uma busca para viver isso? Eu louvo a Deus e eu carrego uma palavra desde os meus 16 anos. Quando eu fiz 16 anos, eu estava saindo do ensino médio. Estava concluindo o ensino médio. E foi um ano muito importante para mim. Foi também anteceder um ano de muitas crises. Tinha que escolher um monte de coisa. Trabalhava, estudava, o que fazia. Mas eu entendi no Senhor Jesus que aos meus 16 anos, eu tive uma convicção pelo Espírito Santo de que Ele estava me separando para a pregação da Sua palavra. Que Ele estava me separando para a pregação do Seu Evangelho. Foi isso que eu ouvi do Senhor. É certo que ainda houve erros da minha parte. Mas a partir do momento em que eu entendi e que isso se tornou claro para mim, a partir daí eu parei de viver por acaso e comecei a viver por propósito. Como assim? Eu não entro mais no emprego porque eu preciso de um bom salário. Eu não vou mais estudar isso porque isso aqui dá mais lucro. Eu não vou buscar isso porque eu estou precisando. Não. As minhas escolhas, elas refletem o chamado de Deus para a minha vida. Senhor Deus, o Teu Espírito Santo falou comigo, amém? Pois as minhas escolhas, elas vão refletir o chamado de Deus e o propósito de Deus para a minha vida. O que tem te feito? Qual é a razão das suas decisões diárias? Será que é só mesmo todo mundo tem que... Meu Deus, todo mundo trabalha, eu tenho que trabalhar. Todo mundo namora, eu tenho que namorar. Todo mundo casando, eu tenho que casar. Todo mundo isso. Entra no desespero, entra numa preocupação e você vai ver o motivo, o propósito, necessidade. O Senhor não nos chama para viver assim, queridos irmãos. O Senhor não nos chama para agir dessa forma. O que o Espírito Santo tem falado até a você, o que o Espírito Santo tem transmitido a você. E existem boas desculpas, existem bons motivos, mas a Bíblia é clara em dizer que todo aquele que é nascido do Espírito, ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O que nós estamos precisando, irmãos, é de sermos guiados pelo Senhor, realmente guiados pelo Senhor. E eu não sei, queridos irmãos, como cheguei até aqui, a verdade é essa. Eu sei que eu ouvi do Senhor e eu abracei. E em cima do propósito dele da minha vida, as portas certas foram se abrindo. Os caminhos foram me levando até este lugar. Até onde eu estou e eu louvo a Deus. Hoje, naquele tempo com 16, hoje com 28. E tenho tido o privilégio de pregar a palavra do Senhor Jesus. Porque foi para isso que o Senhor me chamou. Foi para isso que Ele me chamou. E o que é que nós estamos querendo? O que é que nós estamos buscando? Queremos idealizar os propósitos. Queremos criar a jornada. Porque só nos movemos por necessidade. Necessidade de dar a resposta a alguém. De mostrar a outras pessoas. O servo de Deus, aquele que é nascido do Espírito, não se move assim. Não se move por desespero. Não se move por preocupação. Todas as coisas estão no controle do Senhor Jesus. A Bíblia vai falar exatamente isso. Pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que vivem segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Eu estou com Deus, eu sirvo a Deus, eu vou à igreja, então todas as coisas vão cooperar. Não. Você está sendo guiado por um propósito eterno. Você realmente tem sido guiado pelo Espírito de Deus. O que o Senhor tem falado ao teu coração? Qual o alvo que Deus tem para ti? Irmão, o alvo é céu, por morra. Que o caminho que leva ao céu, o que é, meu irmão? Sabe quem é que está lá com o Senhor? Raimundo Hugo de Oliveira. Está lá com o Senhor. Se o seu propósito só é ir para o céu, morra. Você está entendendo o que eu estou falando, amém?
Estou dizendo para você morrer, não, irmão, é brincadeira. Mas o que eu quero dizer para você é que existe mais de Deus para as nossas vidas, não só na eternidade com Ele, mas o caminho que estamos trilhando, ele também corresponde aos propósitos de Deus em nós. Eles também falam dos planos de Deus em nós. E o que nós estamos fazendo? Só sobrevivendo. Saia do modo sobrevivência. Saia de viver por acidente. Eu faço isso porque eu preciso fazer, porque todo mundo faz. Não. Eu estou guiado por um propósito. Eu estou firme em um propósito. Eu estou convicto em um propósito. E viver por propósito, nem sempre, queridos irmãos, vai ser aquilo que mais faz sentido. Viver debaixo de um propósito nem sempre é aquilo que faz mais sentido. Como eu disse, assim que eu soube do Senhor, de que Ele me chamava para a pregação do Evangelho, o que eu fiz? Comecei a estudar, preparei 4 sermões, umas 4 mensagens, grande, bem feito. 95% era pegado de outros pregadores. Os 5% era meu. E era só a parte que eu dizia: Pai do Senhor, me chamo Zacarias Júnior. O resto era Marco Feliciano, era o Gideon, né? E o que eu fiz? Guardei e esperei. O Senhor me chamou para pregador, está aqui a mensagem, Senhor, agora usa-me. E não é assim, queridos irmãos. Foi entendendo o plano de Deus para a minha vida que eu pude ver que todo o decorrer da minha história, ele seria pautado mediante a vontade do Senhor Jesus. Muitas coisas que nós vivemos não fazia sentido. Já começava a nós congregarmos por quase 12 anos da nossa vida, a 45 quilômetros de nossa casa. Isso não faz sentido. Mas nós decidimos não viver por necessidade, mas por propósito. Se fôssemos olhar por necessidade, a gente passava por quase todas as igrejas que tem em Teresina. Porque a gente cruza a Zona Norte, vem pelo centro, sobe para cá. Se formos olhar por necessidade, economizaríamos gasolina, economizaríamos dinheiro, economizaríamos tempo. Talvez nos dedicaríamos mais, porque teríamos a programação hoje, temos a oportunidade de estar no meio de semana aqui, mas antigamente não tinha. E não entendíamos. Mas viver por propósito é diferente de viver por necessidade. As nossas necessidades não podem pautar as nossas escolhas. Aqueles que são nascidos do Espírito são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Sempre sonhei com minha casa, e eu já tinha minha casa mesmo. A minha casa era ótima, a minha casa era excelente, a minha casa era muito boa, eu não estava descontente, mas eu decidi não viver por necessidade e por propósito. Hoje mesmo, matei uma caranguejeira deste tamanho, que não tinha na minha antiga casa. Ontem tirei um sapo grande da caixa d'água. Tem ainda hoje um carambolo morto na bobona lá de casa. Não tinha na outra casa. E eu não estou falando isso para me lastimar, eu não estou falando isso para me reclamar. Isso faz parte, isso é muito pouco, se comparado, queridos, com a glória que está no Senhor Jesus. O que eu quero que você entenda, irmãos, é para onde você está indo. Quais são os projetos de Deus para a tua vida? O que Deus tem falado do irmão Cláudio? O que Deus tem falado do Gabriel? O que Deus tem falado do Pedro? É aqui, Pedro, onde eu quero te levar. É para cá que eu quero. Por quê, queridos irmãos? Se nós não temos um alvo claro em Deus, os nossos passos e a nossa jornada vão ser um acidente. Vão ser dia por dia. E o que vai pautar as suas decisões? Necessidade e não propósito. Por propósito, nós já perdemos muitas oportunidades, que como a irmã Sandra leu aqui no Salmo 73, que aos olhos naturais eram prosperidade, eram riquezas, mas nós decidimos não viver por necessidade, sim viver por propósito, entendendo que não há nada nesta vida que há de se comparar com aquilo que o Senhor está guardando para aqueles que vivem segundo o seu propósito. E como eu disse para você, o propósito da mensagem não é eu dizer, é isso que Deus tem, não. O que a Bíblia nos diz é,
O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Para concluir, para onde é que o vento do Espírito tem te levado? Ou tem sido só mais um vento? Ou tem sido só uma experiência qualquer? Para onde é que o Espírito Santo de Deus está te levando? Ou ele está só lutando, tentando te levar para um lugar, e você tem se movido somente em cima de necessidade e abandonado o propósito de Deus? Viver pelo propósito é escolher ser guiado pelo Espírito, mesmo quando isso parece até insensato aos olhos dos homens. É colocar a vontade de Deus acima de toda lógica, acima de toda pressão, acima de toda necessidade. Os que são nascidos do Espírito, eles são guiados pelo Espírito. Todos são guiados pelo Espírito de Deus. E mais uma vez eu concluo a mensagem questionando: para onde é que você está indo? E o que tem te movido até este lugar? O que tem te guiado até este lugar? Eu creio que Deus, Ele não chama pessoas ao acaso. E nem acredito que o trabalho está saturado, que já encheu, está todo mundo no propósito, não precisa mais de você só. Eu não acredito nisso. A Bíblia vai falar que nós somos membros uns dos outros. Nós somos corpo de Cristo. E cada um de nós faz parte desse corpo. E Paulo, enquanto escreve isso, ele vai dizendo, até mesmo os pequenos membros, ele tem a sua grande importância. Eu acredito no nome de Jesus que Deus tem chamado, e eu estou diante sim de pessoas que têm propósitos grandiosos no Senhor Jesus. Pessoas que têm propósitos grandiosos no Senhor Jesus. Mas pare de se mover por necessidade, meu irmão. Comece a se mover em cima de um propósito. Se coloque de pé no nome de Jesus. Louvado